Oitavo ano, nós vamos continuar agora a correção das nossas atividades de revisão. Lembrando que os alunos que ainda não enviaram as fotos das atividades, enviar o mais rápido possível para o e-mail. Qualquer dúvida em relação à realização das atividades ou realização da revisão ou compreensão dos conteúdos, é só entrar em contato durante os nossos plantões, que são segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 7 da manhã às 11. Nós fizemos a correção até o exercício 36, então agora nós vamos continuar a partir do exercício 37. Observe o seguinte gráfico. As coordenadas dos pontos A, B são representadas por coordenadas, são os pontos, os pares ordenados que ele juntou e fez a reta, fez o gráfico. Para você determinar o ponto, você vai primeiro olhar a coordenada de x e depois a de y. Eu vou começar pelo ponto A. O x vale menos 5 e o y vale menos 2. E o ponto B? O x vale 3 e o y vale 4. Então, esses são os pares ordenados. Questão 38. No plano cartesiano abaixo, estão representadas as retas R e S. As retas R e S se interceptam no ponto P de coordenada. Bom, eu tenho o ponto P e eu vou olhar as coordenadas dele. Primeiro o x e depois o y. Então, o x primeiro vale 5 e o y vale 6. Então, o ponto é 5 e 6. Questão 39. Resolva os sistemas. Nós estudamos dois métodos para resolver um sistema, que é o método da adição e o método da substituição. Se você escolher um dos dois métodos, você sempre vai chegar na mesma resposta. Porém, como aqui eu já estava organizado, já tinha o x embaixo do x, o y embaixo do y, eu resolvi usar o método da adição. No primeiro, se eu tivesse somado direto, x mais x ia ser 2x e y mais y ia ser 2y. Então, eu tive que optar por cancelamento de uma dessas letras. Para cancelar, você precisa ter o mesmo valor com sinal diferente. Então, eu multipliquei por menos 1. Repeti a primeira linha, x mais y igual a 3, e multipliquei toda a segunda por menos 1. X vezes menos 1, menos x. Y vezes menos 1, menos y. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora eu somei. X menos x é 0. Y menos y é 0. E 3 menos 2 é 1. Bom, como eu sei que 0 não é igual a 1, então eu tenho aqui um sistema de equação impossível. Já na letra B, eu vou analisar primeiro. Se eu somar o 4x mais o 6x, vai ser 10x. E o y menos 3y vai ser menos 2y. Não foi zero. Então, eu quero eliminar uma letra, eu vou escolher. Eu quero eliminar o y. Na segunda, eu tenho 3y. Então, eu precisava ter 3y positivo na primeira, porque assim eu só somaria os dois e seria zero. Então, por isso que eu vou multiplicar por 3 toda a primeira linha. 4x vezes 3, 12x. Y vezes 3, 3y. 0 vezes 3, 0. E eu repeti a segunda. 6x menos 3y é igual a 36. Agora eu somo. 12x mais 6x, 18x. 3y menos 3y é 0 e você pode simplesmente cancelar. E 0 mais 36, 36. Eu fiquei com 18x igual a 36. Como eu só tenho uma letra, eu posso continuar a equação e resolver. Eu vou mudar o 18 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 36 dividido por 18 é 2. Então, x é igual a 2. Falta encontrar o valor de y. Você pode escolher a primeira equação ou a segunda. Tenta procurar sempre aquela que você acha que é mais simples. Eu escolhi a primeira. 4x mais y igual a 0. Como eu já sei o valor de x, ele vale 2, eu substituí. Ficou 4 vezes 2, 8. 8y igual a 0.
Agora, o 8 está positivo no primeiro membro, para o segundo membro ele vai passar negativo. Então, y é igual a menos 8. Conjunto solução, 2 e menos 8. No conjunto solução, você sempre vai colocar o valor de x e depois o de y. Na questão 40, ele também pede para resolver os sistemas. Bom, no primeiro sistema, eu vou usar o método da adição porque eu já tenho dois valores iguais que podem cancelar, que é o y. Então, eu vou somar x mais x, 2x, y menos y, 0, igual menos 6 mais 4, menos 2. O 2, ele está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro e ele vai passar dividindo. Quando eu dividi menos 2 por 2, eu encontrei menos 1. Agora eu preciso encontrar o valor do y. Então, eu escrevi novamente a primeira equação, x mais y igual a menos 6. Troquei o x por menos 1, ficou menos 1 mais y igual a menos 6. Agora, eu troquei o menos 1 do primeiro membro para o segundo e ele passou positivo. Y vai ser igual a menos 6 mais 5, aliás, menos 6 mais 1, menos 5. Conjunto solução, x vale menos 1 e y menos 5. Na segunda, eu não consigo cancelar, porque se eu somar x mais 2x, vai ser 3x. E 2y menos y vai ser y. Então, eu preciso criar um artifício aqui para conseguir fazer esse cancelamento. Se eu analisar o y, na primeira equação tem 2. Então, se na segunda tivesse menos 2, ia ser 0. Por isso que eu estou multiplicando por 2, porque o negativo já tem, então só falta o 2. Repetir novamente a primeira equação, x mais 2y igual a 8. E agora eu multipliquei toda a segunda por 2. 2x vezes 2, 4x. Menos y vezes 2, menos 2y. 6 vezes 2, 12. E agora eu somo. X mais 4x, 5x. 2y menos 2y, 0, você só cancela. 8 mais 12, 20. Agora eu vou mudar o 4x do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 20 dividido por 5, 4. Escolhi a equação x mais 2y igual a 8. Troquei o x pelo valor 4 e agora eu vou encontrar o valor de y. Vou mudar esse 4 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. 8 menos 4 é 4. E o 2 que está junto do y passa do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, conjunto solução, x vale 4 e y vale 2. Exercício 41. Aplicando o método mais conveniente para o caso, resolva os seguintes sistemas fracionários. Bom, no nosso primeiro sistema fracionário, eu tenho x sobre 4 mais y igual a 5 sobre 2 e x menos y sobre 2 igual a 1. Eu quero cancelar uma das letras, então eu preciso ter duas iguais. Você vai escolher uma das letras que você quer cancelar. Eu quis cancelar o y. Então, o que precisava era que esse y que está sozinho tivesse um 2 embaixo. Se ele tivesse um 2 embaixo, seria igualzinho o de baixo, que é o menos y sobre 2. E só que um positivo e um negativo, então eu poderia cancelar. Por isso que eu vou multiplicar por 1 sobre 2. Mas todos os termos da primeira equação. Então, x vezes 1, x. 4 vezes 2, 8. Y vezes 1, y. Como não tem nenhum valor embaixo do y, eu vou repetir o 2. Igual 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. E eu repeti a segunda equação. Agora eu vou somar elas. Eu tenho que somar x sobre 8 com x.
tenho que somar essas duas frações, eu fiz a parte, mas você pode fazer junto se quiser. Então, eu fiz um rascunho à parte. X sobre 8 mais x. Como esse x não tinha denominador, eu acrescentei. Os denominadores são 8 e 1. Quando você vai somar ou subtrair fração, é preciso que os dois denominadores sejam iguais. Como aqui não é, eu teria que calcular o mínimo múltiplo comum. Mas a gente sabe que não precisa calcular o mínimo de 1. Então, sobrou apenas o 8. O 8 é o mínimo múltiplo comum de 8 e 1. Então, você escreve o 8 como denominador dessas duas frações e refaz o numerador. 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes x, x. 8 dividido por 1 é 8, 8 vezes x, 8x. Agora eu somo o numerador. X mais 8x, 9x. E repete o 8. Então, ficamos com 9x sobre 8. Y sobre 2 menos y sobre 2 não é o mesmo valor, só que com sinal diferente? Então, é zero. Posso cancelar. Igual 5 sobre 4 mais 1. Eu vou somar no rascunho à parte. 5 sobre 4 mais 1, eu acrescentei 1 ao denominador. E agora o mínimo entre 4 e 1 é o próprio 4. Nós já sabemos, porque do 1 nós não calculamos. E refazemos o numerador. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Soma o numerador. 5 mais 4 é 9. E repete o denominador 4. Então, o total é 9 sobre 4. Agora eu tenho duas frações. Uma, 9x sobre 8, e a outra, 9 sobre 4. Aqui, você tem algumas opções de como resolver essas duas frações. Bom, eu vou resolver fazendo um x para multiplicar. Por quê? Porque os denominadores delas são números diferentes, são 8 e 4, então eu não posso simplesmente cancelar eles. Então, o que eu fiz foi multiplicar o 4 pelo valor 36, aliás, o 4 pelo valor 9, ele vai ser 36x, igual o 8 vezes 9, 72. Agora eu eliminei a fração. Como não tem mais fração, eu posso continuar o cálculo normalmente. 36x é igual a 72. O 36 é o coeficiente numérico do x. Então, ele está multiplicando com o x. Eu vou mudar ele do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 72 dividido por 36. X é igual a 2. Como é um sistema, você precisa encontrar o valor de x, mas também precisa encontrar o valor de y. Então, se nós já sabemos o valor de x, basta o valor de y agora. Você sempre vai ter duas equações, no mínimo, no sistema. Você vai ter que escolher uma dessas equações para encontrar o valor que está faltando. Aqui você vai escolher a equação que você julgar que seja mais fácil. Eu escolhi a equação x menos y sobre 2 mais 1, igual a 1, aliás. Eu vou trocar o valor de x pelo número que nós encontramos, que é o número 2. 2 menos y sobre 2 igual a 1. Bom, se eu quero o valor do y, então esse 2, que até então nós não temos um número, uma letra com ele, nós vamos mudar ele do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. Esse 2 é positivo. Então, vou repetir o menos y sobre 2 igual a 1 menos 1, menos 2. Bom, 1 menos 2 é menos 1. Então, ficamos com menos y sobre 2 igual a menos 1. Mas eu quero o valor de y. Então, ainda tem esse 2 que está me atrapalhando junto dele, no primeiro membro. Esse tracinho, ele está indicando que é uma divisão. Então, você está dividindo o y por 2. Quando ele mudar do primeiro membro para o segundo, então ele vai mudar multiplicando. Então, você vai multiplicar. Você vai repetir o menos y lá no primeiro membro e vai multiplicar o 2 por menos 1. Menos 2. Nós vamos chegar no menos y igual a menos 2. Mas quando você for procurar a resposta de uma variável, de uma letra, você quer a resposta dela sem esse sinal negativo. Então, se você chega no final e ainda tem esse sinal negativo, o que você vai fazer é multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico alguma coisa por menos 1, eu não mudo o valor
porque qualquer número multiplicado por 1, ou qualquer letra multiplicado por 1, continua sendo a própria letra, mas o sinal inverte. Por quê? Porque quando você está multiplicando dois valores negativos, a resposta fica positiva. Então, menos vezes menos é mais, y vezes 1, y. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 1, 2. Então, encontramos que o y é igual a 2. Conjunto solução, o x vale 2 e o y vale 2. Bom, no nosso segundo exercício, na primeira equação, o nosso primeiro problema é esse parênteses. Então, nós temos que eliminar ele. Nós vamos multiplicar 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y, igual 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos y, menos 5y. Eliminei esse parênteses, depois eu vou organizar. Então, no segundo membro, a segunda equação eu só repeti. Eu preciso juntar x com x e y com y. Eu tenho que tornar um termo só. Mas eles estão em lados diferentes. Tem 2 do primeiro membro e 2 no segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar todos que estão no segundo para o primeiro. Então, eu repeti o 2x mais o 2y e troquei o 2x do primeiro membro para o segundo, ele ficou negativo. E troquei o menos 5y do segundo para o primeiro, ele ficou positivo. Como os dois termos que tinha no segundo membro eu troquei para o primeiro, eu não deixei ninguém lá. Então, eu coloco igual a zero. Não pode ficar vazio. Agora, eu repeti o primeiro membro, a segunda equação. Na primeira, eu vou organizar e ver o que eu consigo resolver. 2x menos 5x menos 3x. 2y mais 5y, 7y, igual a zero. Eu repeti novamente a segunda equação. Agora eu posso resolver. Eu posso usar o método da adição ou o método da substituição. Eu escolhi usar o método da adição. No método da adição, você precisa primeiro cancelar uma variável. Você não consegue fazer cálculo numa equação quando você tem duas letras diferentes, então você não consegue resolver e encontrar nenhum dos valores. Como eu tenho o x e o y, eu optei por cancelar o y. Na primeira equação, eu tenho 7y positivo. Na segunda, se tivesse o menos 7, seria zero. Então, por isso que eu vou multiplicar por 7, porque o menos já está lá. Então, eu vou repetir novamente a primeira equação, 3x mais 7y igual a zero, e vou multiplicar toda a segunda equação por 7. X vezes 7, 7x sobre 2, menos y vezes 7, menos 7y, e 2 vezes 7, 14. Agora eu passo um traço e faço a soma. Eu vou somar menos 3x mais 7x sobre 2. Eu também fiz no rascunho à parte esse cálculo, mas você poderia ter feito junto. Como menos 3x não tem denominador, eu acrescentei o 1. Então, ficamos com menos 3x sobre 1 mais 7x sobre 2. O mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2. Agora, eu vou reescrever o numerador. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3x, menos 3x, aliás, menos 6x. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 vezes 7x, 7x. Agora, eu vou subtrair os valores que estão no numerador. 7x menos 6x, 1x. Mas, geralmente, nós não escrevemos esse coeficiente numérico 1. Então, vai ficar apenas x. X sobre 2. Então, eu repeti aqui o x sobre 2. 7y menos 7y é zero. Então, você pode cancelar. Igual 0 mais 14, 14. Então, ficamos com 2x igual a 14. Bom, você vai lembrar que esse 2, ele está dividindo. Então, quando eu mudar ele do primeiro membro para o segundo, ele vai multiplicar. 2 vezes 14 é 28. Então, vai ficar
x igual a 28. Bom, eu encontrei o valor de x. Falta agora encontrar o valor de y. Eu vou escolher uma das equações. Você pode escolher uma das equações originais, mas eu preferi escolher a equação depois de nós termos organizado ela. Eu escolhi menos 3x mais 7y igual a zero, porque assim ela já vai estar mais organizada e eu não vou ter problema com fração, nem problema com parênteses. E eu vou trocar o x por 28. Ficou, então, menos 3 vezes 28, que é menos 84, mais 7y igual a zero. O 84 negativo no primeiro membro, vai para o segundo e ele fica positivo. O 7 está multiplicando, passa para o segundo membro e ele passa dividindo. 84 dividido por 7, y é igual a 12. Nosso próximo exercício, número 42. Que gráfico representa o sistema y igual a menos x mais 6 e y igual a x menos 2? Bom, eu tenho duas equações e elas juntas formam um sistema. Eu preciso saber o valor de x e de y para entender qual coordenada que é a resposta certa naqueles gráficos que tem como opção. Então, eu vou lembrar dos sistemas, de como resolver um sistema. Pode ser pelo método da substituição ou pelo método da adição. Aqui eu vou utilizar o método da adição porque eu já consigo cancelar a letra x, porque eu tenho um x positivo e um x negativo. O método da adição, você precisa cancelar uma letra porque você não consegue resolver uma equação com duas letras diferentes. Então, você vai somar letra por letra, tem que ser a mesma. Então, antes da igualdade, lá no primeiro membro, eu vou somar y mais y, 2y, igual, menos x mais x é zero. Eu posso simplesmente cancelar. E 4 menos 2 e 6 menos 2 é 4. Observe que como a letra x sumiu, eu posso fazer o cálculo e descobrir o valor de y. 2y é igual a 4. O 2 é o coeficiente numérico do y, então eles estão multiplicando. Eu vou mudar ele para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Encontrei o valor de y. Agora eu preciso encontrar o valor de x. Eu posso escolher uma das duas equações, aquela que eu julgar ser mais simples, e a partir dela nós vamos resolver e encontrar o valor desconhecido. Eu escolhi a equação y é igual a x menos 2. Troquei o y por 2. Nós ficamos com 2 igual a x menos 2. Bom, como eu quero o valor de x, eu vou deixar ele sozinho. Ele já está no segundo membro, eu vou manter ele no segundo. Então, o que eu vou mudar é esse menos 2 que está junto com ele. Porque como ele está negativo no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro e agora ele vai passar positivo. Então, eu fiquei com 2 mais 2, 4. X é igual a 4. Ou seja, conjunto de solução. O x vale 4, o y vale 2. Então, eu vou voltar e vou ver as minhas opções. Eu procuro duas equações, eu procuro duas retas que se encontram e que se encontram naquele valor que nós encontramos, o x valendo 4 e o y valendo 2. A letra C, você vai ver que as retas são paralelas, elas não têm um encontro, não têm um ponto em comum. Então, a letra C já está errada. Na letra A, o ponto em comum deles, o valor de x vale 2 e o de y vale 4. Então, está errado, porque está ao contrário da nossa resposta. Na letra B, o ponto de encontro dessas duas retas é o x valendo 0 e o y valendo 2, porque está em cima do número 2
do eixo Y. Então, também está errada. Já na letra D, ele tem um ponto de encontro. O x vale 4 e o y vale 2. Então, resposta certa da questão 42, letra D. Questão 43. As duas retas A e B, representadas na figura abaixo, têm as seguintes equações. Então, a reta A tem a equação y igual a x mais 5 e a B, y igual a menos 2x mais 1. O ponto P é M e N, é a intersecção das duas retas. O valor de M menos N é... Ele está dizendo que o ponto P, o x é esse valor de M e o y é esse valor de N, que nós estamos procurando. Então, a partir dessas duas equações, nós vamos montar um sistema. E esse sistema você precisa encontrar o valor de x e y. Sempre que você for escrever um sistema, você precisa escrever a chave. Essa chave está dizendo quais são as equações que pertencem a esse sistema. Então, pertence à equação y mais x igual a x mais 5 e a equação y igual a menos 2x mais 1. Eu vou utilizar aqui o método da adição e eu vou querer escolher o cancelamento da letra x. Então, eu vou olhar sempre aquele que é o maior. Eu tenho aqui, ó, o menos 2x. Se eu tivesse um 2x positivo na primeira equação, eu ficaria com 2 menos 2, seria 0, e eu ia conseguir cancelar o x. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda a primeira equação pelo número 2. Não apenas aquele que eu quero, que é o x, mas todos os três termos que tem. Então, eu multiplico y vezes 2, 2y, igual x vezes 2, 2x. E 5 vezes 2, 10. Repete todos os termos que aparecem no na segunda equação. Y é igual a menos 2x mais 11. Agora, como eu vou usar o método da adição, eu vou somar y com y, x com x, número que não tem letra, que é o termo independente, com número que não tem letra. 2y mais y, 3y, igual 2x menos 2x é zero. Então, você pode simplesmente cancelar. 10 mais 11, 21. Ficamos, então, com 3y igual a 21. Como eu só tenho uma letra, eu posso continuar e desenvolver o cálculo. Eu vou continuar repetindo 21, e o 3, ele é o coeficiente numérico do y. Então, 3y quer dizer 3 vezes y. E eu vou passar, então, para o segundo membro, ele vai passar dividindo. 21 dividido por 3 é igual a 7. Bom, eu preciso agora encontrar o valor do y. Então, eu vou escolher a equação y, aliás, eu tenho que encontrar o valor do x, porque o y é 7. Y é igual a x mais 5. Troquei o y por 7. 7 é igual a x mais 5. Como eu quero o valor de x, ele precisa ficar sozinho. Tanto no primeiro membro como no segundo, não importa, desde que ele fique sozinho. Então, eu vou deixar ele sozinho no segundo membro. Então, quem está junto com ele é o 5. Eu vou mudar ele do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. Aliás, vou mudar ele do segundo para o primeiro e ele vai passar negativo. Então, vai ficar 7 menos 5 igual a x. 7 menos 5 é 2, então x é igual a 2. Lembra que ele quer saber qual é o valor de m menos n. M é o primeiro valor, o primeiro valor do par ordenado que marca o ponto de intersecção. Então, ele é o valor de x, 2. Menos o n, que é o segundo valor da coordenada do ponto. Então, ele é o valor de y, 7. 2 menos 7, você vai subtrair
e repetir o sinal do valor maior. Então, 7 menos 2 é 5. Como o 7 é maior e ele é negativo, a resposta é negativa. Então, o número que nós procuramos, menos 7. Próximo exercício, número 44. No estacionamento, havia carros e motos, num total de 40 veículos e 140 rodas. Quantos carros e quantas motos havia no estacionamento? Aqui eu não tenho sistema, eu tenho sim um problema e eu tenho que passar então da linguagem corrente para a linguagem matemática. A linguagem corrente é a nossa linguagem escrita e falada. A linguagem matemática é a linguagem que nós utilizamos símbolos para representar. Então nós temos lá que os carros eu vou usar a letra C e eu vou usar a letra M para motos. Bom, se eu vou usar o C sempre que eu quiser indicar carro e M sempre que eu quiser indicar motos, e eu sei que tem um total de 40 veículos, então eu vou escrever de forma matemática C mais M igual a 40. Ele falou que as rodas dão um total de 140. Cada carro é composto por 4 rodas, então 4C mais cada moto por 2 rodas. 2M é igual ao total de 140 rodas. Eu tenho duas equações aqui. E essas duas equações estão uma vinculada à outra, então elas formam junto um sistema. Eu vou fazer a chave para indicar que essas duas equações é um sistema. Agora que eu tenho duas equações e eu tenho um sistema, eu vou resolvê-la pelo método da adição. Pelo método da adição, eu preciso cancelar uma das letras. Então, precisa ter o mesmo valor no primeiro e no segundo, na segunda equação, porém com sinais diferentes. Aqui eu não tenho, porque na primeira eu tenho C e na segunda eu tenho 4C. Na primeira eu tenho M, na segunda eu tenho 2M. Então, o que eu vou fazer é optar por cancelar uma dessas letras. Então, você vai escolher. Se eu quiser cancelar o 4, eu preciso ter 4 e menos 4. Então, eu teria que multiplicar por menos 4. Mas como eu optei por cancelar o M, eu preciso de 2 e menos 2. Eu já tenho um 2 positivo na segunda. Então, eu preciso de um menos 2 na primeira. Então, eu vou multiplicar toda a primeira equação pelo menos 2. C vezes menos 2, menos 2C. M vezes menos 2, menos 2M. 40 vezes menos 2, menos 80. Como eu multipliquei somente a primeira equação, eu vou repetir a segunda igualmente. 4x mais 2m igual a 140. E agora eu faço, letra por letra, a adição ou a subtração, dependendo da operação matemática que vai ter. Eu tenho 4c, eu tiro 2c, eu fico com 2c. Eu tenho 2m, eu subtraio 2m, eu fico com 0, então você pode simplesmente cancelar o 2m. Igual, eu tenho 140, eu subtraio de 80, eu fico com 60. Então, 2c é igual a 60. Bom, mas eu quero um valor de C e não de 2C. Então, eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 60 dividido por 2 é 30. Encontramos os valores dos carros, são 30 carros. Mas eu preciso também dos valores das motos. Então, eu vou escolher uma das equações que nós criamos. Eu escolhi que o número de carros, o número de moto é igual a 40. Eu sei que os carros são 30, então 30 mais M é igual a 40. Agora, eu vou mudar o 30 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. 40 menos 30, 10. Então, são 30 carros e 10 motos no total. Próximo exercício, número 45.
A soma de dois números é 21 e a diferença é 51. Os números são? Bom, nós não sabemos quem são esses números. O que nós sabemos é que se nós somar os dois, o total tem que ser 21. Então, o que eu vou fazer é colocar x mais y igual a 21. Agora, eu sei também que quando eu subtrair os dois, o resultado tem que ser 51. Então, vai ser x menos y igual a 51. Diferença é o resultado da subtração entre dois números. Nós chamamos de resto da diferença. Agora que eu tenho duas equações formando um sistema, eu vou fazer uma chave para indicar que essas duas equações estão interligadas e eu vou utilizar o método da adição porque eu consigo cancelar o y aqui sem maiores dificuldades, porque ele já tem dois y iguais, mas com sinal diferente, um positivo e um negativo. Então, eu somo letra a letra. X mais x, 2x. Y menos y é zero, então eu posso simplesmente cancelar. Igual 21 mais 51, 72. Ficamos então com 2x igual a 72. Como eu quero o valor de x, eu vou mudar esse 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 72 dividido por 2 é 36. Encontramos o valor do primeiro número, 36, mas ainda falta encontrar o valor do segundo. Você pode escolher ou a primeira equação ou a segunda, aqui tanto faz. Bom, o que eu sei é que quando eu somar o x e o y, ou seja, os dois números, o resultado tem que ser 21. Eu já sei que o x vale 36, então eu vou substituir 36 mais y igual a 21. Como nós queremos o valor de y, então nós vamos mudar o 36 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar subtraindo 21 menos 36 menos 15. Logo, os números são 36 e menos 15. Observe que quando você soma e quando você subtrai, você tem que chegar na resposta que nós tínhamos anteriormente, que é 21 e 51. Nosso próximo exercício, número 46. Numa festa tinha 60 pessoas, dos quais eram homens e mulheres. A quantidade de mulheres era o dobro de homens, onde a quantidade de mulheres é representada por x e de homens por y. O sistema de equações que melhor retraduz o problema é: qual é a quantidade de homens e de mulheres nessa festa? Primeiro, ele quer que você escreva uma equação que dá origem a esse problema, as equações, aliás. E depois ele quer que você encontre o valor de quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Então, você vai ler e vai passar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Bom, ele diz que o número de pessoas que foi na festa é 60. Como nós sabemos que são homens e mulheres, então, x mais y é igual a 60. Nós também sabemos que as mulheres é 2 vezes mais que o homem, ou seja, elas são o dobro. Então, x é igual a 2y. O que quer dizer 2y? É o dobro de y. 2 vezes y. Agora eu tenho duas equações. Equação 1 e equação 2. Eu vou utilizar aqui o método da substituição. Por quê? No método da substituição, você precisa isolar uma letra, você precisa deixar uma letra sozinha. Se você olhar a segunda equação, o x ele já está sozinho. Ele só tem ele no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação 2 na equação 1. Então, eu vou repetir a equação 1. X mais y igual a 60. E agora eu vou trocar. No lugar do x, eu vou trocar pelo valor que nós temos na segunda equação. Nós vamos trocar por 2y. Porque agora nós ficamos com 2y mais y igual a 60. Como não tem duas letras diferentes aqui, você pode continuar e desenvolver o cálculo e encontrar o valor de y. 2y
mais y, 3y, igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para o segundo método dividindo. 60 dividido por 3 é 20. Encontramos o número de homens, são 20 homens. Agora eu preciso encontrar o número de mulheres. Eu posso usar tanto a primeira equação como a segunda. Bom, o que eu sei? Eu sei na segunda equação que o número de mulheres é o dobro do número de homens, ou seja, 2 vezes y. Como eu sei que o y vale 20, então o número de mulheres é 2 vezes 20, o número de mulheres é 40. Então nós temos nessa festa 60 pessoas, sendo 40 mulheres e 20 homens. E nós terminamos também de corrigir os nossos exercícios de revisão. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só nos procurar durante os plantões.